Sabiam que 007 Cassino Royale completa 15 anos do seu lançamento agora em 2021? Por conta disso e o fato de eu adorar esse filme, eu quis fazer esse vídeo especial comentando sobre a produção. Cassino Royale é um caso muito curioso na franquia do 007 nos cinemas, porque o romance, que foi o primeiro publicado pelo Ian Fleming em 1957, ganhou uma adaptação para o cinema no ano de 1967 e contava no elenco com nomes como Peter Sellers e também o Orson Welles. A Sony, que era detentora dos direitos autorais de Cassino Royale, queria fazer uma nova versão dessa história, levar um outro filme, só que a MGM conseguiu negociar com a Sony e aí trocaram propriedades. A Sony deu para a MGM os direitos de Cassino Royale, enquanto que a MGM deu para a Sony nada mais, nada menos do que o Homem-Aranha. A ideia inicialmente dos produtores era que Cassino Royale fosse um filme que tivesse o Pierce Brosnan interpretando James Bond, ainda mais após o sucesso do filme anterior, que foi Um Novo Dia para Morrer, e um dos nomes que era cotado para ser dirigido era o do Quentin Tarantino, que tinha uma ideia de fazer um filme todo em preto e branco, noir, com uma voice-over narrando e sem a clássica trilha sonora do James Bond, sem a música tema e sem abertura. Mas duas coisas fizeram os planos mudarem. Uma delas foi que no mesmo ano que saiu Um Novo Dia para Morrer, saiu Identidade Bourne, e os produtores de 007 ficaram surpresos com aquele filme de espionagem mais realista, mais pé no chão, que era uma coisa que o 007 não era naquela época. E a segunda coisa foi que o agente do Pierce Brosnan estava negociando um valor muito alto de cachê para o ator, para mais de 30 milhões de dólares, e aí os produtores pensaram em rebootar a franquia. Trouxeram então o Marty Campbell para dirigir o Cassino Royale, sendo que ele havia dirigido um filme anterior dentro dessa franquia, que foi o 007 contra GoldenEye, que foi o filme que trouxe o Pierce Brosnan para atuar como James Bond, e trouxeram esse diretor para a estreia de um novo ator no papel. E a busca pelo novo ator que interpretaria o 007 passou por nomes como Dominic West, Gerard Butler e até o Hugh Jackman, que recusou o papel. E pelos produtores, principalmente a Barbara Broccoli, a primeira opção era o Daniel Craig, só que o ator recusou a princípio de não querer aceitar o papel. Mas segundo o diretor, que é o Marty Campbell, tinha um outro ator sendo considerado seriamente para o personagem, que era o Henry Cavill, que na época ele tinha ali 22 anos e pelo fato dele ser muito jovem, acabou não sendo levado adiante essa ideia. E é engraçado porque a gente pensa agora, nesse contexto da saída do Daniel Craig do personagem, que o nome do Henry Cavill volta a ser cogitado. Rapidão, antes de eu continuar falando sobre Cassino Royale, se você está curtindo o vídeo, cogita fazer parte do Bilheterama, assina aqui no vermelho, fazer parte da comunidade e deixa um joinha. E aí no final, o Daniel Craig voltou atrás e aceitou o papel, e ele foi anunciado para a imprensa no dia 14 de outubro de 2005, que é o dia do meu aniversário. Eu achei um detalhe muito da hora, achei isso muito bacana, só que a reação por parte da imprensa e dos fãs foi muito negativa, reclamando do fato dele ser loiro, dele não ser galã, e é muito bizarro ver o especial que saiu na Apple TV Plus, que é o Being James Bond, em que mostra essa reação, essa cobertura da imprensa em torno desse backlash, da própria imprensa falando que o Daniel Craig estava fadado a não dar certo, a ser um fracasso, isso lá no ano de 2005. E esse backlash só se tornou uma coisa positiva quando ele estava gravando a cena lá da praia, que ele sai da água e tinha paparazzis que tiraram fotos dele, isso foi para a internet, foi para jornais e aí passou a ter uma reação mais positiva em torno da escolha do Daniel Craig. Curiosamente, por mais que essa cena remeta à clássica cena da Ursula Andress como a primeira Bond Girl saindo da água no primeiro filme ever do agente, 007 contra o satânico Dr. No, o Daniel Craig já disse em entrevista que não foi proposital. E aí o filme saiu e o resultado foi um sucesso de bilheteria, fazendo 616 milhões de dólares ao redor do mundo, inclusive na China, onde o filme foi lançado, que até então os filmes anteriores não haviam sido lançados no mercado asiático, e só anos depois Skyfall assumiria o lugar de filme mais lucrativo da franquia James Bond, fazendo mais de $1 bilhão.
Cassino Royale foi o primeiro filme ever do James Bond, do 007, que eu assisti, e foi o único que eu não vi no cinema. E até curioso porque eu vi ele em casa, achei incrível, e aí tava perto de sair, se eu não me engano, a continuação que era o Quantum of Solace, e aí eu fui ver no cinema o Quantum, e eu me decepcionei porque eu achei muito ruim. E aí eu fui rever o filme recentemente e eu me surpreendi o quão ele é bom e como ele envelheceu bem. Essa história de origem do James Bond se tornando um agente 00 e como ele tá nesse início de carreira ainda, ele é muito mais cru, muito mais brutal, não tem aquela finesse característica do personagem. E isso é muito bacana, ver esse lado mais humano do personagem e menos agente secreto, e muito desse desenvolvimento dele acaba batendo na relação dele com a Vesper Lynd, que é o primeiro amor da vida do James Bond que a gente está acompanhando. E o laço que o filme cria entre esses dois é muito bom. E a título de curiosidade, antes da Eva Green ser escalada para ser a Vesper, nomes foram cogitados como Scarlett Johansson, Angelina Jolie e Charlize Theron. A trama também é menor e acompanha o James Bond tendo que investigar um criminoso que é o Le Chiffre, que financia terroristas, e ele vai participar de uma partida de pôquer milionária porque ele perdeu dinheiro recentemente, e aí a gente acompanha esse pôquer principalmente, eu diria assim, e eu gosto demais como o Marty Campbell, que dirige o filme, ele cria sequências de ação que são bem bacanas, mas pelo menos pra mim, o que acaba ficando na minha memória e é mais impactante são justamente a relação do James com a Vesper, mas também toda a parte do poker ali naquele Monte... não é Monte Carlo, não vou lembrar agora o nome da cidade ali que se passa, e como que ele cria uma tensão em torno desse jogo, como que ele brinca ali dando uns close na cara de um personagem e do outro, aí cria essa tensão pra saber quem que vai ganhar. E o Le Chiffre, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen, que ele tá muito bom, e foi aqui meio que a primeira vez que eu diria que eu vi o ator mesmo, ele fazendo um vilão, e ele é muito característico, ele traz uma peculiaridade para esse personagem, que ele chora sangue, ele tem a bombinha de asma dele lá, que depois a gente viu esse tipo de atuação, o Mads fazendo outras vezes quando ele sempre é escalado para fazer vilões, mas ainda assim ele consegue fazer cada um de uma forma meio particular, por mais que tenha aquele elemento que só o Mads eu acho que sabe inserir dentro desses personagens. 15 anos depois, 007, Cassino Royale continua ótimo e pra mim é o meu segundo filme favorito dessa era do Daniel Craig, perdendo apenas para Skyfall, porque aí é sacanagem mesmo, Skyfall é perfeito. Mas eu tenho que rever pra ter certeza. The name's Bond. James Bond. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre Cassino Royale. Vocês gostam, não gostam? O que vocês acham desse filme? Deixa aí nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, assina aqui do lado, tem um outro vídeo caso você queira ver. Um joinha ajuda demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.